Saudações! Este é o 5º episódio do Falconcilium, um spin-off do podcast Politicast. Trata da reunião do Conselho Provisório do Campus Arapiraca, referente ao mês de agosto. O áudio foi reduzido, tem alguns cortes para ver se a gente consegue encurtar o episódio. Algumas falas foram retiradas por serem discussões pós a apresentação do problema, outras por estarem com a qualidade ruim devido ao local onde o gravador ficou e a não utilizarmos microfone e caixa de som lá na ocasião. Tem que ser considerado também que a sessão durou quase 3 horas, então é difícil fazer isso caber em torno de 1 hora no máximo. De qualquer forma, se você tiver interesse em acompanhar o áudio integral, o link vai estar na postagem. Lembrando que o Politicast e os episódios tanto do Politicast quanto de podcasts spin-off do projeto principal, eles têm capítulos salvos em seus arquivos, de modo que se você utilizar um leitor de um programa para acompanhar podcasts que suporte essa tecnologia, você pode pular para a seção do episódio que lhe interessar. Funciona como um índice, onde você vê quais foram os assuntos tratados e clica lá e já vai direto para a parte que lhe interessa. E embora você possa ouvir este episódio no navegador ou fazer download para ouvir no seu computador manualmente, o interessante, o ouro do podcast é você ter um programa que gerencie os episódios, que esse tipo de programa ele vai avisar você toda vez que sair um episódio novo. Você pode programar para que toda vez que sair um episódio novo, esse programa já faça download automático. Você pode parar em certo ponto do que você estava ouvindo e até ouvir outra coisa, outro episódio, e depois voltar para o ponto onde tinha parado. Ele grava os pontos de parada de todos os episódios que você está ouvindo. É um tipo de programa muito bom e que muda muito a experiência como você lida com podcasts. Então, se você gostou desse tipo de arquivo, esse tipo de projeto, de programa, eu recomendo que você procure um aplicativo podcaster, para podcast, para o seu smartphone ou para o seu computador, que isso realmente facilita a nossa vida. O último ponto de pauta dessa reunião, já dando um spoiler, foi sobre uma proposta de retirada do curso de Medicina Veterinária do Polo Viçosa, do campus Arapiraca, movendo para Maceió. Como já estava avançada a discussão e o quórum parece que tinha reduzido bastante, foi convocada, a discussão foi interrompida, foi convocada uma sessão extraordinária para esta semana agora, para tratar especificamente desse tema. Agora um negócio só de curiosidade. Não sei se vocês já viram que o ex-presidente Lula está passando pelo Nordeste, fazendo um tour, uma turnê já em trabalho de campanha eleitoral. E essa semana passada, no caso, já que você deve estar ouvindo pelo menos no domingo, eu acredito que domingo, dia 27, então na semana passada, tomando esse dia como referência, o ex-presidente Lula esteve aqui em Arapiraca. Eu não vi, não fui ver, mas ele veio para receber mais um título de doutor honoris causa e discursar. Eu ainda não tive oportunidade de conversar também com quem esteve lá. Mas é isso. Se você quiser comentar os episódios, você pode comentar direto lá em politicast.info ou pode mandar um e-mail para contato@politicast.info. Vamos para o episódio, espero que você goste. Bom dia a todos. Aberta a 68ª reunião ordinária do Conselho Provisório do Campus. São exatamente 10h12.
pelo tempo regimental, teremos uma reunião de 2 horas, a qual poderá ser estendida meia hora a mais e depois seguida meia hora a mais, devido à extensa pauta que temos para trabalhar hoje. Ordem do dia. Ponto 1. Homologação dos processos de estágio probatório docente de Anderson Francisco Vitorino, terceira avaliação. Ana Cláudia de Oliveira da Silva, primeira avaliação. Carneiro Rodrigues Alves, primeira e terceira avaliação. Jean Rafael Santos Rodrigues, primeira avaliação. Júlio Bispo dos Santos Júnior, segunda avaliação. Luciana de Amorim Barros, primeira avaliação. E Silvio Gomes de Sá, primeira avaliação. Segundo ponto, homologação dos processos de progressão funcional docente. Antônio Lucrécio dos Santos Neto, associado 1, Cícero Ferreira de Albuquerque, assistente 2 e adjunto 1, 2 e 3. Elaine Virgínia Martins de Souza Figueiredo, adjunto 4. Jackson Gonçalves Santos Silva, assistente 2 e adjunto 1. Luiz Carlos Rocha de Deus, adjunto 2. Renato Luiz Pinto Miranda, adjunto 3. Sérgio Modesto Vete, associado 2. E Tereza Cristina Cavalcante de Albuquerque, adjunto 1. André Luiz Bezerra Galvão, adjunto 2. Ponto 3. Concurso público, curso de medicina, memorando eletrônico, número 36/2017. Ponto 4. Homologação do processo de criação do grupo de pesquisa em plantas e animais peçonhentos, GPP-AP. Quinto ponto. Homologação de referendo dos processos de afastamento superior a 30 dias, nível doutorado, das docentes Cássia de Castro Bezerra e Marli de Araújo Santos. Remoção da docente Janaína Andrade Lima Salvos de Brito. Redistribuição de Tácito Trindade de Araújo e Burtino Neves. Projeto pedagógico do curso de bacharelado em Engenharia da Produção da Unidade Educacional dependente. Projeto de curso de pós-graduação lato sensu em Saúde Coletiva. Apresentação de proposta de cursos novos, a APCN 2017, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas provisoriamente na Unidade Educacional de Viçosa. Memorando eletrônico número 32/2017, Viçosa, suspensão temporária das atividades de Viçosa. Proposta de reorganização docente do tronco inicial, sede Arapiraca. Ponto 6. Proposta de desvinculação do curso de Medicina Veterinária do campus Arapiraca. E 7. Informes gerais. Essa é a pauta do curso. Inserindo os 2 outros pontos, né? Os 2 outros pontos. Bom, pessoal, como o primeiro ponto é a homologação de processos de estágio probatório, então é de praxe para a gente fechar o blocão e colocar em deliberação. Porém, se algum conselheiro tiver algum questionamento com relação aos processos de estágio probatório, por favor, se posicione. Né? Vale ressaltar que cada processo desse passa anteriormente por uma comissão que avalia, emite o relatório, o docente toma ciência para que em seguida seja referendado pelo conselho. Bom dia. Fazer a leitura do memorando encaminhado pela projeto. Tá? A direção do campus Arapiraca, senhora diretora, esta coordenadoria tomou conhecimento da decisão do campus pela realização do próximo concurso para docentes do curso de medicina diretamente pelo campus e com a participação de docentes de outras áreas já concursadas. Sobre o assunto, esclarecemos que a projeto se pronuncia pela impossibilidade de execução da decisão tomada considerando 1. Que o curso de Medicina Arapiraca está em fase de implantação, não possuindo ainda o corpo docente em todas as especialidades, em função de que tem contado com o apoio do curso de Medicina em funcionamento do campo AC Simões,
sempre sob acompanhamento da comissão instituída pelo colegiado do curso de Medicina Arapiraca. 2. Que na UFAL, o processo de composição de bancas para concurso é disciplinado pela portaria número 781/2015 da PROJEP, que dispõe em seu artigo 4º que os examinadores deverão ter formação acadêmica em grau equivalente ao nível de titulação exigido em edital e área de conhecimento correlata. 3. A PROJEP entende ser imprescindível que o processo de composição de bancas envolva profissionais das mesmas áreas do concurso, como forma de garantia da eficiência do certame e compromisso com a impessoalidade, evitando-se impugnação de natureza administrativa e ou judicial. 4. No tocante à localidade de realização do concurso, registra-se tentativa de realização em Arapiraca, o que se mostrou inviável, uma vez que os docentes que atuam nessa área desempenham outras atividades profissionais que os impedem de permanecer na cidade de Arapiraca durante todo o período do concurso, o que é indispensável em razão da dinâmica do concurso e da inviabilidade de dispor de transporte com fluxo contínuo entre Maceió e Arapiraca para cada examinador. E 5. Que os procedimentos adotados até o momento têm demonstrado sua coerência e robustez, não havendo anulação judicial ou administrativa dentro dos parâmetros de boa prática administrativa. Assim sendo, mantemos nosso compromisso com o diálogo permanente com o curso de medicina do campus Arapiraca, buscando os encaminhamentos que melhor atendam às necessidades objetivas de funcionamento do curso, sem prejuízo da executividade e sustentabilidade do concurso. Atenciosamente, João Paulo Fonseca de Almeida, assistente de administração da PROJEP. A gente está fazendo a leitura desse memorando para a ciência e conhecimento de vocês do funcionamento da PROJEP em relação àquela solicitação que foi feita de que o concurso fosse realizado aqui no campus de Arapiraca. E essa discussão foi uma discussão bastante árdua, aproximadamente anteriores, uma vez que este conselho havia tomado um posicionamento pela realização do concurso ocorrente em Maceió. Então, arbitrariamente, a PROJEP se posicionou contrário, à decisão tomada por esse conselho. Desta forma, estaremos reencaminhando, quanto presidência do Conselho, à PROJEP, um ato administrativo, pedindo esclarecimento, uma vez que o maior órgão colegiado deste campus não foi levado em consideração. Pasmem dos senhores, mas está sendo uma prática muito comum e corriqueira, em posicionamento de PROJEP e DAP quanto à funcionalidade administrativa na instituição como todo. Quarto ponto, a homologação do processo de criação do grupo de pesquisa em plantas e animais peçonhentos. O processo solicitado pela professora Souma, Lúcia Souto Maior de Araújo Baltar, participando justamente desse conselho, a autorização para encaminhamento do formulário de recomendação do grupo de pesquisa, encaminhado à PROTEC para que o mesmo seja devidamente cadastrado junto ao CNPq. Que tem a denominação do grupo de pesquisa em plantas e animais peçonhentos. Os componentes do grupo, além da professora Souma, a professora doutora Karine Perella Randal, que é pesquisadora, a professora Maria Luzia de Moraes Belo Bezerra, a professora doutora Márcia Cristina da Silva, as três pesquisadoras, os estudantes Clebson dos Santos Magalhães, Eduardo Otávio Silva, Aitana Vasconcelos dos Santos, Daiane Sheila Batista de Farias e Valdemir da Conceição. Essa proposta de solicitação da professora Souma para a homologação desse grupo de pesquisa junto ao Conselho do Campus está sendo encaminhado à PROTEC. Então, como é a praxe trazer para o Conselho deliberar sobre a criação de um grupo de pesquisa, trouxemos a pauta. Uma coisa que é bastante interessante é que, assim, com o passar do tempo, a gente está observando que os grupos tendem a aumentar. E esse grupo ele traz um estudo bem interessante por estarmos numa região que tem uma série de acidentes muito grande, tanto com anfíbios quanto com outros animais peçonhentos, e até então a gente não tinha aqui na sede
ou nas unidades, um grupo de pesquisadores que de fato trabalhasse com esse grupo de animais. Então agora o curso da biologia está tentando implantar, estabelecer essa nova linha de pesquisa e, como é a prática do conselho, voltamos o ponto para deliberação. Okay? Aprovado por unanimidade. Então, é importante a gente ressaltar que qualquer que seja o afastamento, ele tem que ser deliberado pelo maior órgão colegiado do campus, que é o conselho. Tá? Então, assim, coordenação de curso, colegiado do curso, reuniu, deliberou, tem que passar pelo conselho da unidade. Tá? Afastamento, redistribuição, remoção, qualquer que seja o deslocamento que o docente for fazer, acima de 30 dias, tem que ser passado por este conselho. Portanto, atentem aos atos administrativos. Direção não libera, coordenação não libera. Quem libera é o órgão colegiado. Tá? Então, assim, a gente recomenda, né? Recomendamos, mas não deliberamos. Tá? Por quê? Porque esse é um ato coletivo. Tá? A unidade ela tem que estar a par de todos os procedimentos administrativos. Né? Mais uma vez a gente frisa, liberar um colega sem ter autorização do conselho significa crime contra a administração pública. Tá? Então nós não estamos aqui para praticarmos tal ato, estamos aqui para encaminhar a forma, né, que a lei determina. Máximo cuidado. Não há impedimento do colegiado definir. Agora, que os atos eles têm que ser seguidos, né, de acordo com os ritos processuais. Pela aprovação dos processos de Cássia de Castro Bezerra, Janaína Andrade Lima Salmos de Brito e Tácito Trindade. E o interessante de tudo isso é que esse ajuste eu tive o cuidado de dar uma olhada, ele deixou o projeto em si muito redondo. Né? Quando a gente compara, faz uma análise do que estava proposto anteriormente com o que foi proposto agora pelo colegiado, apesar do grupo ser muito pequeno, ficou muito legal. Eu acredito que foi um bom trabalho essa revisão agora. E bom que a gente conseguiu também já começar a implementar, de forma que as turmas que já estão, né, cursando, não tiveram prejuízos com essa mudança. Vamos deliberar? Porque pela aprovação do projeto do ad referendo do projeto pedagógico do curso de bacharelado em engenharia da produção da unidade educacional de Peneira. As pessoas favoráveis, por favor, manifestem levantando a mão. Okay. Votos contrários. Abstenção. Aprovado por unanimidade. Pessoal, bom dia. Olha só, a graduação em estrito senso, ela vem comparecendo a nossa trajetória do curso de enfermagem como uma espécie de sonho já desde 2011, um objetivo, assim, uma meta que a gente tem em mente, mas que naquele momento não era possível por N motivos. A gente começou um planejamento, foi estudar o APCN, foi estudar o documento específico da CAPES para a área de enfermagem, e a gente viu que naquele momento a gente não atendia os critérios para apresentar um curso de mestrado. Mas não cruzamos os braços, estabelecemos um planejamento a médio prazo, visando em 2017 ou 2018, na verdade a meta inicial era 2018, a gente submeteu uma proposta de mestrado. Mas aí, continuando esse processo de estudo, a gente viu que não era viável um mestrado em enfermagem, por N questões estabelecidas pela própria CAPES. Uma delas é a concorrência interna. A gente já tem um mestrado em enfermagem no campus da Simões. Isso conta negativamente para a abertura de cursos novos, né, por conta da demanda, etc. E, por outro lado, pelo nosso próprio perfil de pesquisa e pensando em coletivizar esse processo, vimos que seria mais viável um mestrado em saúde coletiva, que é uma área também bem definida dentro da CAPES. Partimos para o estudo desse documento específico, vimos quais eram os critérios mínimos e hoje a gente atende a esses critérios mínimos. Na verdade,
O nosso objetivo era 2018. Mas daqui a pouco eu falo por que a gente resolveu antecipar isso. Nesse inteirinho entre 2011 e 2017, a gente ofertou uma especialização, assistência em saúde coletiva. Começamos a desenvolver uma jornada de saúde coletiva também, um evento, no sentido de criar um trabalho prévio, né, de um grupo, capitaneado sobretudo por 2 grupos de pesquisa, que é o GETS, Grupo de Estudo Trabalho de Ciência Social e Enfermagem, e o GIP, que é o Grupo de Estudo... Grupo Interdisciplinar de Epidemiologia. Exato. E a partir daí também a gente começou a ampliar, né, os nossos alcances com parcerias com professores de outros cursos afins à área de saúde coletiva. A gente tem, por exemplo, Serviço Social e Psicologia na Unidade Educacional do Rio Grande dos Índios, outros professores aqui na própria sede, de outros cursos que são afins à saúde coletiva, e depois a vinda do curso de medicina também fortaleceu essa empreitada. E aí, um dos critérios decisivos para a saúde coletiva é a nota per capita no que diz respeito à produção científica. A CAPES para a saúde coletiva exige uma pontuação de 250 pontos por professor, levando em consideração, sobretudo, a quantidade de artigos publicados e quais das revistas que esses artigos são publicados. Hoje, a gente ultrapassa muito essa média. Considera-se os últimos 4 anos, a gente chega perto dos 300 pontos per capita. Mas analisando a produção dos colegas, a gente vê que tem muita coisa produzida justamente nos anos iniciais desse ciclo de 4 anos. E a gente desconfiava que essa reposição não iria ser da mesma proporção se a gente apresentasse a proposta no ano que vem, né? A reposição de 2017 e 2018, a gente está numa curva descendente por N motivos, e a gente decidiu ousar e apresentar esse ano essa proposta, porque a gente esse ano atende todos os critérios. Temos um conjunto de 11 professores, sendo 4 do curso de enfermagem. O professor Diego, que sou eu, a professora Ana Paula, o professor Sócrates Erickson e a professora Elaine, 3 professores do curso de medicina, que é o professor Franklin, o professor Rafael e a professora Caroline, e mais 4 professoras do campus Acessimonte, 2 da ESENFA, 3 da ESENFA, que é a Escola de Enfermagem Farmácia, a professora Verônica, a professora Célia e a professora Lenira, e mais uma professora da FANUT, que é a professora Giovana Lobo. Área de concentração saúde coletiva com 2 linhas de pesquisa. Nossa área ela tem uma característica importante, que é a transdisciplinaridade, onde ela entende a saúde como um processo social, então ela coaduna desde conhecimentos que vêm lá das ciências sociais, perpassando as ciências da saúde biológicas e até com contribuições das ciências exatas. Então a gente tem 2 linhas de pesquisas que mostram muito essa diversidade, uma mais ligada às ciências sociais, que é trabalho, saúde, sociedade e cultura, e outra mais ligada à parte epidemiológica da saúde coletiva, que é epidemiologia, 2 pontos, geral, clínica e molecular. 5 professores estão em uma linha, 6 professores na linha 1, que é trabalho, saúde, sociedade e cultura, e mais 6 professores na linha 2, de epidemiologia. Eu trago aqui também no APCM um compilado de outras produções que a gente tem realizado, no caso de livros, capítulos de livros, trabalhos publicados em análise de congresso, patentes, a gente tem professores com patentes também, da proposta. A gente tem projetos aprovados com editais específicos de financiamento da FAPEAL, da CAPES, do CNPq, vários professores com PIBIC. Então acho que é o momento da gente ousar. Acho que o campus Arapiraca precisa dar um passo no sentido de fortalecer a pesquisa. Isso vai aumentar, vai criar maiores possibilidades, tanto para o ensino como a extensão, uma vez que o tripé não é dissociado. E a gente, por conta também dessa questão de 2018, poder ter uma baixa na produção, decidiu apresentar a proposta esse ano, no como reofertar a especialização, né, com a demanda específica, inclusive, para profissionais do serviço, do sistema de saúde, que é uma cobrança muito também que o pessoal faz, a gente, ao retorno que os profissionais que colaboram em parceria com a instituição tem uma cota para profissionais que atuam no SUS, na especialização, e no mestrado não. No mestrado, e aí vai ser esse conjunto, especialização e mestrado basicamente com o mesmo corpo docente, mas na especialização a gente tem outros professores que são mestres, e portanto não poderiam ter entrado na proposta de mestrado. E aí a gente tinha um prazo de até 1 de agosto para fazer a apresentação na PROPEP, para dar entrada no processo,
E aí aconteceu que a nossa meta era 2018, a gente puxou a meta para 2017, em junho, a gente decidiu isso fazer em junho. A reunião do conselho já tinha passado, a gente conversou com a Eliane e Arnaldo, foi feita uma análise desse processo, junto com os colegiados, medicina e enfermagem. A gente aprovou a de referendo e agora coloca para apreciação dos colegas. A de referendo aprovada. Parabéns aos professores pela ousadia de caminhar a proposta. E o grupo se reunir em período de recesso e tocar a proposta, acelerar, né, que na realidade foram duas. Especialização. Então, parabéns mesmo ao grupo que está se fortalecendo. O quinto ponto é a proposta de reorganização docente do tronco inicial sério. Eu peço ao professor Israel, né, que coloque como está sendo tratada essa reestruturação, essa reorganização, para que a gente possa deliberar em seguida. Por favor, professor, venha para cá, por favor. Pessoal, bom dia, deixa eu me apresentar. Meu nome é Israel Alexandria, tenho 4 Israéis aqui na UFAL. E eu sou coordenador do tronco inicial já há 3 anos. É uma coordenação infeliz, em que eu entrei e poucas semanas depois que eu entrei, tentei sair. E até agora não consegui. Terminou meu mandato bienal, eu pedi eleições, os colegas não quiseram, fizeram um documento para eu prosseguir. Eu pautei, eu quero as eleições e quero eleição interna. Foi feita eleições internas com todas, e eu acabei de novo sendo eleito. Então eu estou assim doido para me ver livre desse encargo, né, de tronco inicial. E agora surgiu uma oportunidade. Qual foi? Somos hoje 12 professores, 6 de produção de conhecimento, que vocês já conhecem, e 6 de sociedade, natureza e desenvolvimento. Éramos 18. Os outros 6, que eram de LIC, hoje pertencem ao curso de computação. Então, para colocar vocês a par, o tronco inicial é uma estrutura que invadia toda a UFAL do interior, ou seja, tem tronco inicial nos polos, Palmeira, Viçosa, Campo Sertão, e essa estrutura foi destruída, ela se acabou. Mas ficaram os professores do tronco inicial na sede, agindo como um colegiado de humanidades. Efetivamente, as 2 disciplinas, Sociedade, Natureza e Desenvolvimento e Produção de Conhecimento, foram desmembradas em 4 disciplinas da área de humanidades. Vocês conhecem bem, porque nós fizemos um longo processo de desmembramento, e dentro do projeto pedagógico dos cursos já estão incluídas lá as disciplinas de Filosofia da Ciência, Ética, Sociedade, Natureza e Sociedade e Desenvolvimento. Bom, o fato que me leva aqui é um fato curioso. Nós recebemos da Prograde e a Projeto uma mensagem de que o concurso que iria substituir o professor Anderson, que vocês conhecem, o professor Anderson é nosso colega de produção de conhecimento, vice-coordenador do tronco inicial, foi removido para o SEDU. Abrimos o concurso público e recebemos uma mensagem de cancelamento do concurso, alegando a não existência do tronco inicial. Ou seja, foi aí que eu percebi que não existimos mesmo, porque o colega que saiu, né, que tem a vaga garantida para o tronco inicial, é um professor, doutor, docente efetivo, nós não podemos substituí-lo, porque o concurso foi simplesmente cancelado sobre esse argumento. O tronco inicial não é um nome mais reconhecido pela gestão central. Então ficamos... Deu o código de vaga. Eles há um e-mail que considera que quando se regularizasse essa situação, o código de vaga poderia voltar. Então é isso que a gente está tentando fazer. Então indagamos o que fazer com os docentes do tronco inicial que estão na sede, que agora são apenas docentes lotados no campus Arapiraca. Não estão alocados em nenhum curso, em nenhum setor, em nenhum núcleo, nada. Estamos numa situação em que cada um está pensando em remoção, revisão do edital inicial.
Nosso edital foi para o ensino da produção do conhecimento. Uma vez que não existe mais, muitos professores estão pensando em sair. Bom, ultimamente, entretanto, tem acontecido o que eu chamo de um ato de amor desses professores pela sede. Alguns professores de fato saíram, não suportam estar numa situação em que o nosso curso chama-se primeiro período. Não sei se vocês sabem. Os professores do tronco inicial só dão aula no primeiro período. Nosso aluno só dura 6 meses. Imagine a complicação disso para um colegiado, para a representação estudantil no colegiado. Nós temos um colegiado bienal, de 6 em 6 meses temos que mudar a representação estudantil, porque ela deixa de ser aluno de tronco inicial. Nossa oferta de curso são dos 3 turnos. Temos que ofertar de manhã, tarde e à noite e de outros polos. É uma coordenação absolutamente atípica e que não é reconhecida. Nenhum formulário SIGA-A reconhece esse nome tronco inicial. Para pesquisar no Brasil inteiro não existe, só existe aqui. Somos o melhor tronco inicial do Brasil. E provavelmente o pior, porque somos únicos. E na pesquisa que fizemos sobre por que isso aconteceu aqui na sede, nós descobrimos que essa reestruturação universitária que aconteceu há alguns anos atrás, realmente abrigou esse grupo de professores da área de humanidades, professores formados em filosofia, sociologia, antropologia. Esses professores se organizaram em um bacharelado de humanidades em várias universidades do país. Esse bacharelado de humanidades, ele tem três possibilidades. Você faz 2 anos, depois tem mais 2 anos, faz um curso de pedagogia e o sujeito sai com diploma de bacharel em humanidades e de pedagogo. Fizeram isso com vários cursos. Há também uma pós-graduação em humanidades e há também a possibilidade do mercado de trabalho. Eu descobri que um bacharel em humanidades age como uma espécie de coordenador de preservação do patrimônio histórico das cidades, né? Curadores de museus, enfim. Exceto Arapiraca. Ou seja, esse grupo que poderia ser um bacharelado de humanidades aqui foi tronco inicial. Então nós penamos durante esse tempo todo, mas existindo. Agora penamos sem existência. Então a pergunta é, o que fazer com esses docentes da sede? Então, a proposta que a Prograde lançou, com base nos documentos do regimento do SEDU, a primeira proposta nossa foi criar aqui um centro de humanidades, já que a proposta pareceu grandiosa demais, porque não teríamos estrutura de um centro. Então a segunda proposta foi de criar um setor de estudos humanísticos, mas analisando o regimento responsável pelo setor, não se encaixa. Para você ser setor, você tem que ser setor dentro de um curso. Nós não temos um curso, não podemos ser setor, então estamos sem nome. A última proposta, a última reunião que tivemos com a direção, chegou a proposta de um núcleo de humanidades. Então, fomos visitar o NSEX, que é um núcleo de ciências exatas aqui, e descobrimos, para o nosso estranhamento, que existe aqui em Arapiraca, aqui, um núcleo de ciências exatas. Entramos no núcleo de ciências exatas, vimos as portas, baixamos o regimento do núcleo de ciências exatas e percebemos que é perfeitamente possível criar um núcleo de ciências humanas aqui, com esses mesmos professores. E aí a gente espera que, quando se pedir a vaga do professor Anderson, né, sob o título de núcleo de ciências humanas, a gente seja ao menos respeitado. Vocês existem. Então a proposta aqui é que a gente reorganize esses professores que estão soltos. Eles não são mais professores de tronco inicial, já que o tronco inicial não existe mais. A partir de 2017-2 não haverá mais disciplinas iniciais a serem ensinadas. Então a proposta aqui é alocar esses professores, eu entendo que eles são locados no campus Arapiraca, mas alocar esses professores em um setor, que não seja setor, que seja um núcleo de ciências humanas. A proposta lançada pelos colegas, a terminologia seria um núcleo de estudos humanísticos transdisciplinares. A nossa proposta é não só fazer pesquisa, mas tentar associar a pesquisa ao ensino. A ideia de um colegiado, de um núcleo de estudos humanísticos, é fazer 2 coisas. É tanto para fazer a oferta acadêmica dos conteúdos humanísticos dos cursos, que de certa forma nós não deixamos de ser tronco comum, não sei se vocês perceberam. Quase todos os cursos aqui, se não a maioria ou a totalidade dele, tem a disciplina de ética. E essa disciplina de ética é fornecida, é ofertada pelos professores de produção do conhecimento do tronco.
Então, a gente ainda permanece como uma espécie de colegiado ofertante, com atividades ligadas à pedagogia, ao aprofundamento desses conteúdos, mas também somos pesquisadores. E o que acontece é que não temos alocação para pesquisar. Então, a ideia de um núcleo de ciências humanas é tentar abrigar as pesquisas desses professores, todos praticamente são líderes de grupos de pesquisas cadastrados no CNPq. Já estamos congregando essas pesquisas em um todo, uma massa de pesquisa, para a gente fomentar quais são os temas que vamos trabalhar. Inclusive, um deles muito interessante é o tema da ética. Uma das propostas desse núcleo é trabalhar como órgão de assessoria ao Comitê de Ética. Já tem, inclusive, um membro da sociedade, do setor de sociedade e natureza, que já se candidatou como membro do Comitê de Ética. E a nossa proposta é essa, é aprofundar essa questão da ética, sobretudo da ética em pesquisa, temos já trabalhos produzidos em cima disso, a fim de servir pelo menos de uma espécie de consultoria ao Comitê de Ética, que vai ser uma necessidade aqui no campus. Já tem sido e vai ser. Além disso, eu acho que nós temos um débito aqui no campus Arapiraca, né? É um campo que tem, hoje você conta com 16 cursos e nenhum curso é ligado à área de ciências humanas. Então, o campus Arapiraca, a sede é conhecida basicamente como a sede científico-tecnológica, né? E a proposta do nosso grupo, filósofos e tal, é tentar criar um contraponto, né? Além de ser um campus científico-tecnológico, vamos investir um pouco nas humanidades aqui, pensando a possibilidade de futuras formações humanas. Por exemplo, há uma perspectiva do projeto, prestar um curso de filosofia no futuro, talvez, quando esse cenário mudar. Nós detectamos, por exemplo, que apenas 19%, duas pesquisas que fizemos, uma de Pibic e outra de Pibic Júnior, com alunos e professores daqui, da região de Arapiraca e de municípios vizinhos, foi detectado que nas provas de filosofia, esses alunos estão tirando nota 4,6 e que apenas 19% dos professores que ensinam filosofia têm formação em filosofia. Quem está ensinando filosofia hoje são basicamente pedagogos, historiadores, religiosos. Apenas 19% tem formação. Então, temos uma proposta de criar aqui instâncias de formação em filosofia para tentar fazer a atualização formativa do pessoal que está ensinando filosofia e também a sociologia e outras áreas das ciências humanas. Nós fizemos uma análise do significado dessa palavra aqui no campus. Veja o que é que nós coletamos. Os alunos acham que tronco inicial é uma espécie de madeira onde eles ficam amarrados e tomam um chicote dos professores que castigam ele na entrada da universidade. Eles não se sentem universitários quando entram no primeiro período. Eles se sentem como se fosse um pré-vestibular para entrar na universidade. A prova disso é que quando eu fui convidado para a formatura de vários cursos da sede, em que eles homenagearam todos os professores, nenhum professor do tronco inicial aparecia. É impressionante, ou seja, não existimos para ele, nós não somos professores do curso, nós somos professores introdutórios, professores recepcionistas. Deliberação desse ponto, favoráveis à criação, votos contrários, abstenção, 2 abstenções, aprovados, 2 abstenções. O próximo ponto é a proposta de desvinculação do curso de Medicina Veterinária do campus Arapiraca, Unidade Educacional Viçosa, para o campus ACCMES. Peço à equipe de Viçosa que comece a apresentação, possivelmente não, às 12h12, eu farei a interrupção para prorrogarmos o tempo regimental. A origem do nosso aluno, nós temos atualmente 179 alunos matriculados. O curso funciona com a entrada única, como vários cursos aqui da campus Arapiraca. Pelo número reduzido de professores, temos hoje 16 professores no curso de Medicina Veterinária. Não permite a gente ampliar essa oferta, por exemplo.
E aí a gente tem outros problemas que são desencadeados devido a essa entrada única, como por exemplo a oferta anual de disciplinas, isso como em outros cursos acontecem aqui também no campus, na sede do campus Arapiraca. Então quando a gente parte para a origem dos alunos, a gente tem o perfil dos alunos na grande maioria é da região metropolitana de Maceió. Temos 70 alunos da cidade de Maceió, mais alguns de outras cidades que compõem a região metropolitana de Maceió. E aí a segunda micro-região que é bem contemplada é a micro-região Arapiraca. Nós sabemos que o estado de Alagoas é dividido em 13 micro-regiões e temos 9 micro-regiões que são contempladas aí com alunos distribuídos aí, pulverizados aí nessas várias micro-regiões, mas na verdade nós temos a grande concentração dos alunos ou são da região metropolitana de Maceió, e em segundo lugar, que fica com quase a metade, né, de 42% a gente pula para 22% dessa micro-região de Arapiraca. E aí os demais municípios entram aqui com pequenas participações, 1, 2, 3 alunos de cada micro-região, de cada cidade e aí das outras micro-regiões. Avaliando aqui a micro-região Viçosa, né, que é a micro-região Serrana dos Quilombos, aí nós temos 17 alunos de Viçosa, União dos Palmares, Bateguara, Santana do Mundaú. É importante ressaltar que desses três municípios aqui que fazem parte da micro-região Viçosa, não há ligação pavimentada da estrada. Então, entre esses municípios, apesar de serem da mesma micro-região, então esses alunos, mesmo sendo da mesma micro-região, eles precisam ir a Maceió e depois irem para Viçosa. O deslocamento desses alunos da sua casa para o curso, ele tem que passar por Maceió para depois Viçosa. Tem essa dificuldade de deslocamento. No entanto, essa micro-região Palmeira dos Índios fica mais fácil, né? É outra micro-região, mas mesmo assim a gente ainda tem contemplado aí a grande maioria dos alunos da região metropolitana de Maceió. Esses problemas de deslocamento e ter que fazer com que esses alunos vão se instalar em Viçosa, assim como a oferta ser única no ano, a oferta das disciplinas serem anual e a grande retenção de alunos no curso, vale ressaltar que a gente tem 76,5% dos alunos que estão matriculados em 2017 e encontram-se até o 6º período do curso. Então, eles ficam retidos. Então, impacta diretamente nesse índice de evasão. Por quê? Porque o município ele não oferta uma boa estrutura de moradia, aluguéis exorbitantes, não há hospital, não há serviço de saúde, não há na cidade de Viçosa não tem nenhum hospital, apenas uma unidade de pronto atendimento. Por exemplo, o ano passado um aluno teve um AVC na unidade, saiu com dor de cabeça, estava tendo um AVC e a gente não tinha para onde recorrer. Temos que mandar as pressas desse aluno, ficou na UPA, recebendo apenas um analgésico. E aí foi encaminhado depois a Maceió, só para exemplificar o problema que é a gente instalar esses alunos no município de Viçosa, não tem nenhuma, naquela região não oferece uma boa estrutura para sustentar esses alunos ali. E aí quando eles começam a ficar retidos, começam então a desistir do curso e vão saindo, e a gente vai perdendo esses alunos porque eles não conseguem se fixar na cidade, né, pelas várias dificuldades, uma delas, serviços de saúde. Então, quando a gente considera no período 2006, quando foi criado o curso, a 2011, que seria o tempo de integralização da primeira turma do curso, ingressaram 240 alunos, e aí a gente tem apenas 26% desses alunos, desses 240 alunos, chegaram a concluir o curso no tempo correto de integralização, os 10 períodos que são propostos pelo projeto pedagógico. Os demais alunos eles foram esticando esse tempo até um período de 19 períodos. E isso a gente promovendo então o colegiado, dando uma prorrogação para esses alunos conseguirem concluir o curso, justamente por causa daquela retenção que a gente tem
de aluno devido à oferta anual do curso. E agora, com a atual conjuntura do país, tem aí a dificuldade também de aporte de recursos financeiros para melhor estruturar todo a unidade. Com o único curso, fica muito difícil isso. Também outro problema que a universidade não consegue fornecer os programas de assistência estudantil. Não temos assistente social na unidade. Os alunos eles também ficam sem residência universitária, sem outros serviços que poderiam ter com maior facilidade em outras sedes, se os cursos funcionassem em outras sedes. Bom, pessoal, meu nome é Tiago, alguém a maioria conhece, e hoje eu estou ajudando a professora Tiago como vice-coordenador, tá certo? Bom, com relação à estrutura, o campus surgiu, né? A unidade nossa surgiu com o Reúne, lá em 2006, junto com todo o campus da Arapiraca, né? Houve um contexto político na implementação de Viçosa, a fazenda estava e se estava na iminência de reformas agrárias à fazenda. A partir dessa conformação, surgiu a oportunidade de expansão e foi colocado um curso lá no escolhido pela medicina veterinária. Existia a possibilidade da gente ter junto agronomia e zootecnia, né? Essa possibilidade não ocorreu e hoje nós estamos lá isolados. Passamos 10 anos sem reconhecimento, então nesse caminho a gente teve um TAC, né? Que é um termo de ajustamento de conduta, que está no Ministério Público Federal, que parte não foi cumprido, né? E temos também um plano diretor que corrobora aquelas informações que foram ditas antes, e como a gente precisaria que o campus fosse para existir lá. Tá? Esse é o nosso modelo de fazenda que nós buscamos. Está também no plano diretor, existem datas para serem realizadas essas obras. Nossa rede elétrica é extremamente precária, cai com muita incidência e muita remitência. Eu sei que não é um problema só nosso também, mas é um problema lá muito recorrente, inclusive diariamente até, tá certo? Nós temos aqui unidades produtivas que a fazenda está hoje, por mais que nós nos esforcemos, o professor Wilson tem feito um trabalho muito interessante. Nós precisamos de estrutura para melhorar isso, tá certo? As chuvas prejudicam a nossa instalação e as nossas instalações lá. E os laboratórios estruturantes, que são novos, relativamente novos, têm problemas na sua construção, né? As nossas construtoras elas prejudicam mais do que ajudam, né? Além disso, nós temos lá uma condição bem interessante, como nós somos do interior. E dentro daquele interior, a fazenda se situa a 6 km de distância do centro, a gente gasta com transporte de aluno em relação a isso. Só combustível, em torno de R$70 mil ao ano, só com transporte de aluno do centro da cidade para a fazenda, né? E esse auxílio de transporte que é pago aos servidores também gira em torno de R$220 mil pela distância. Fornecimento de água é um problema, porque a gente tem um lixão próximo, a nossa coleta de água é muito próxima ao lixão, inutilizando toda a questão da água oriunda de Viçosa, da fazenda São Luís. E nós temos um pessoal relativamente grande, né? Nós temos um substituto e 16 efetivos. Eu quero lembrar que desses 16 efetivos, eu acho que todos são doutores, né? Hoje todos são doutores. Tem um médico e 15 doutores. Hoje nós temos um mestrado lá, né? Hoje nós temos um mestrado, por isso nós trabalhamos muito para isso ocorrer, tá certo? Hoje nós temos 29 funcionários terceirizados e 24 técnicos administrativos, tá? Apesar desse número, nós temos também uma demanda para controle acadêmico, para tecnologia da informação e assistência estudantil e biblioteca, ou seja, nós temos uma quantidade de funcionários relativamente alta para um curso apenas. Lembrando que essa rotatividade é imensa, todo o funcionário que entra lá, eu acho, tem uma propensão a sair, né? São 293 hectares, nós temos um rebanho de mais ou menos 140 cabeças. O professor Luiz está aqui, qualquer coisa me corrija, professor. Né? Nós temos vários setores e a nossa proposta com a Fazenda São Luís é transformar a Fazenda São Luís em uma unidade acadêmica de apoio, vinculada diretamente à UFAL, à reitoria, tá? Onde todos vão poder utilizar, né?
de maneira que não haja, vamos dizer assim, brigas por uma coisa que não é de ninguém, é da universidade. Então, como proposta de encaminhamento, esse é um ponto que requer uma ampla discussão, tá? Ele requer vários posicionamentos, mesmo porque a situação de Viçosa não é uma situação que gerou-se ontem, tá? Ela se alonga dos 11 anos, entre a gestão e sai gestão, e a situação piora, a gente melhora uma coisa e piora outra, enfim. E aí cabe um debate amplo, tá? Não vai ser um debate em 30 minutos, em 20 minutos, que a gente vai chegar no pleito, né, que o coletivo de Viçosa propõe. Então, como encaminhamento, tá, sugerimos uma reunião extraordinária para, daqui a 15 dias, verifique a data para mim, Renito, por favor. Uma outra coisa que é extremamente importante, como trata-se de desvinculação, desdobramento, né, e 30 de agosto, e verificação de funcionamento, precisamos ter fórum qualificado. Tá? Sem fórum qualificado, a gente não tem legitimidade de votação. Então, já peço aos senhores que se organizem. Dia 30 estaremos novamente para debater a desvinculação de medicina veterinária, lembrando, de medicina veterinária para a outra unidade na Maceió. São 12h45, encerramos a nossa reunião por hoje. Acabou de sair o resultado da avaliação do curso de enfermagem, obtivemos consciência.